Oh, e começou! Mais um Entendo Nada. É o número 36. E o tema de hoje é quarentena. Rapaz, a gente vai falar de quarentena e ó. Bom, nem vou falar nada, a gente vai ficar aqui um bom tempo falando de quarentena, pode ter certeza. E o tema será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que ensinou o ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum a lavar as mãos, Flávio Santos. Muito obrigado por mais esse epíteto, Luiz, Opa, por esse louvor, vamos assim dizer, essa homenagem ao Castelo Rá-Tim-Bum que fez a alegria de tantas crianças da nossa geração e de outras gerações. Mas antes de continuar, eu quero dizer bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve e que nos acompanha também pelo link do YouTube e outras plataformas, porque podcast é assim, você ouve quando e onde bem entender. boa, isso daí. Eu ia falar que você deu banho no cascão, cara, mas eu acho que ia ficar meio dúbio esse negócio, ia ficar Ia meio ficar estranho. esquisito, ia ficar esquisito. Ia ficar meio esquisito, então é melhor deixar pro ratinho do Rá-Tim-Bum mesmo. Mas vamos lá, vamos falar que o tema aqui é sério hoje, né, Flávio? O tema aqui hoje tá um pouco mais sério. Trouxemos um especialista num tema aqui que, olha. Bom, eu já digo desde já, esse pra mim eu entendo nada de qualidade. Quando eu falo que eu entendo nada de qualidade é porque eu entendo nada. Esse é o tema que eu entendo nada. Esse aqui eu vou perguntar Vamos dois. dois, né? Então eu vou perguntar e ficar quieto. Mais nada. Mas vamos lá, vamos à explicação do tema. A grande crise dos tempos modernos. Boa. À medida que a pandemia do coronavírus avança ao redor do mundo e no Brasil, ações de restrições são tomadas. Palavras como quarentena e calamidade pública se tornaram parte do cotidiano dos brasileiros. Como se não bastasse isso, o medo do desemprego e do caos social ronda os lares do nosso país, rapaz. Para trazer informações qualificadas e esclarecimentos sobre tantos assuntos, vamos conversar com o Dr. Gustavo Schiffler. Ele é jurista especializado em Constituição e Direito do Estado. Pois bem, doutor, quem é você, o que você faz e o que é direito do Estado? Olá, Luiz. Olá, Flávio. Olá. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar desse podcast. Meu nome é Gustavo Schiffler, como você bem disse. Eu sou advogado e fiz meu doutorado na área de Direito do Estado, né, que nada mais é a área do direito que trata das relações entre Estado e os particulares em geral, né? Dentro desse direito do Estado, eu poderia dizer que toda a minha carreira foi construída até o momento, né, em direito administrativo. Então, a gente pode chamar aqui de direito administrativo, que seria essa interlocução, né, jurídica entre aqueles agentes públicos, aqueles que representam o Estado brasileiro, e os cidadãos em geral, né, os particulares, as empresas, e todas as imbricações que isso traz, né, nos temas, por exemplo, das contratações, das intervenções nas liberdades, na regulamentação e etc. Né? Então, como eu disse, eu sou advogado nessa área, mais especificamente na área de contratações públicas, né? Nessa área eu também sou professor de licitações e contratos, e fiz esse meu doutorado na USP e a graduação e o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Gustavo, do ponto de vista legal, eu quero que o senhor esclareça para a gente que está ouvindo aqui, gravando, para quem vai ouvir depois em casa, o que são duas palavras, dois termos aí, que estão muito em alta na mídia e a gente opina, fala de orelhada, mas não entende exatamente o que significam no aspecto jurídico. O que é uma quarentena e o que é o tal estado de calamidade pública? Foi decretado recentemente no Brasil. Bacana, Flávio. Eu vou começar pela segunda expressão, porque ela vai nos levar a compreender também a primeira, né? Então, o estado de calamidade pública. O que seria esse estado de calamidade pública? Toda vez que o governo, né, ele perde a capacidade de desempenhar as suas missões, né, as suas atribuições constitucionais, quando ele perde essa capacidade, quando a sua capacidade, por exemplo, né, de prover saúde aos cidadãos resta substancialmente comprometida, né, em razão de algum evento, por exemplo, evento externo, como é o caso aqui do coronavírus,
Existe um mecanismo jurídico, né, que é a decretação desse estado de calamidade pública, que é como se fosse um reconhecimento oficial desse comprometimento da capacidade do Estado em condições normais, né, de prestar os seus serviços e desempenhar com eficiência as suas atividades. E essa decretação oficial, essa formalização, né, da calamidade pública, ela vai trazer uma série de consequências e possibilidades, né? Eu quero destacar aqui, talvez, 3 dessas consequências para ficar bem claro. Então, né, diante de uma situação que é mais do que uma situação de emergência passageira, né? É uma emergência sistêmica, que tem um prazo duradouro, né? Então, há a decretação da calamidade pública, e um primeiro efeito é um efeito orçamentário, né? Então, no governo federal, por exemplo, se essa calamidade pública é reconhecida pelo Congresso Nacional, e no nosso caso isso aconteceu, né? Então, houve lá o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu a calamidade pública, e a consequência orçamentária disso é uma flexibilização, né? Então, o que a gente ouve aí no noticiário, a retirada dos limites ou o teto dos gastos, né, que na prática vai possibilitar que o governo destine mais recursos à saúde pública e faça isso sem cometer o crime de responsabilidade fiscal, ou seja, ele vai extrapolar, ele pode, né, extrapolar os limites orçamentários previamente definidos, e ele está autorizado a isso, sem, então, cometer um crime de responsabilidade fiscal. No caso dos municípios e dos estados, essa decretação do estado de calamidade, ela vai viabilizar também, por exemplo, que haja um auxílio do governo federal, né, que envie recursos financeiros, ou mesmo bens, serviços, né, ou ainda que haja, por exemplo, um parcelamento ou uma suspensão do pagamento das suas dívidas, né? Então, esse é um chamado efeito orçamentário da calamidade pública. Um outro efeito importante, que eu vou chamar aqui de efeito burocrático. Então, uma vez reconhecida a calamidade pública, há uma redução substancial das formalidades para as contratações públicas, né? Então, o que isso na prática significa? Significa que todo aquele processo que a gente ouve falar, né, de licitação pública, que é um processo demorado para se contratar, por exemplo, medicamentos, equipamentos, né, para a rede de saúde pública, ele vai ser afastado. Vai haver o que nós chamamos de dispensa de licitação, ou seja, eu vou poder comprar diretamente esses bens ou esses produtos ou esses serviços, né, sem uma competição entre os potenciais fornecedores, que seria a licitação. Então, eu afasto a necessidade de licitação em razão dessa emergência, em razão dessa calamidade pública. Aqui vale dizer que a nossa legislação, a chamada Lei de Licitações, ela já até ela continha um dispositivo, ela contém, na verdade, né, um dispositivo destinado a permitir a contratação emergencial de bens e serviços em caso de calamidade pública. Mas a recente lei promulgada, especialmente, né, em atenção ao coronavírus, à pandemia, que é a Lei 13.979, desse ano de 2020, ela flexibilizou ainda mais, né? Então, assim, para a gente ter uma noção do que isso significa, né? Aqueles bens e serviços que o governo brasileiro, né, aqui eu estou falando de União, estados e municípios e Distrito Federal, os bens e serviços que o Estado precisar para combater, né, a pandemia, ele vai poder contratar diretamente, né? Isso ele até já podia com a lei anterior, mas houve uma flexibilização ainda maior dos efeitos burocráticos. Então, veja, por exemplo, que hoje o Estado brasileiro pode até contratar uma empresa que foi declarada inidônea, por exemplo, vamos supor, né, ela cometeu um ato de corrupção e foi declarada inidônea, mas ela é a única empresa capaz de entregar um determinado bem, ela vai poder ser contratada nesse momento, né? Ou essa empresa não poderia ser contratada, é isso, né? Exatamente, em condições normais, com a legislação ordinária, mesmo a lei de licitações, ela não poderia ser contratada, né? Então houve uma flexibilização no sentido, olha, vamos ponderar aqui, né? Olha, se tiver uma empresa declarada inidônea, que está impedida de vender para a administração, mas ela for a única empresa que pode nos entregar, né, esse
vamos supor, né, esse equipamento aqui, um respirador, máscaras, né, de proteção aos funcionários que atuam na assistência à saúde, ela vai poder ser contratada, né? Os aditivos também foram flexibilizados. Geralmente você pode ter um termo aditivo, um acréscimo no contrato de até 25% do valor original do contrato. Agora, para esse momento, passa a ser de 50%, né? Há uma presunção da emergência, eu não preciso comprovar a emergência no processo administrativo, eu não preciso apresentar estudos preliminares que numa contratação normal seria necessário e traria, então, digamos, um atraso, né? O que é tudo que nós não podemos ter. Então, esse é o chamado efeito burocrático, né? A calamidade pública, ela reduz as formalidades, ela tem também outras consequências, como, por exemplo, mesmo se um particular, né, uma empresa, tem um contrato mantido com o Estado, e vamos supor que ele não está recebendo, né? Às vezes acontece, o Estado não está pagando por esse serviço que está contratado, está sendo executado. Em situações normais, sem calamidade pública, se um atraso é superior a 90 dias, ele pode suspender as atividades. Agora, em estado de calamidade pública, mesmo se ele não estiver recebendo há mais de 90 dias, ele não pode parar as atividades, ele precisa continuar executando, né? Então, esse seria o efeito burocrático. E um terceiro efeito, né, e aí nós já vamos vincular a questão da quarentena, é um efeito de intervenção nas liberdades dos indivíduos, né? Isso decorre do poder de polícia, que é atribuído ao Estado, né? Então, aquele poder que o Estado tem, por exemplo, né, da vigilância sanitária, numa situação normal, de eventualmente exigir lá de um açougue, né, uma série de alvarás, de licenciamentos, esse mesmo poder que numa situação normal vai exigir um alvará, nesse momento ele é robustecido, ele é ampliado, né? Então, isso pode chegar, né, e nós já estamos vendo isso não só no Brasil como no mundo, em restrições à liberdade de ir e vir, né, em restrições também à liberdade do exercício da atividade empresarial. E aí que entra a questão da quarentena. Esse termo quarentena, né, ele é um termo padronizado no mundo todo, que vem de um regulamento sanitário internacional, né? Há um regulamento sanitário internacional, que é uma norma da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que traz a previsão do que seria essa quarentena. Para a gente tratar da quarentena, é interessante também diferenciar do que seria o isolamento, né? A quarentena, o conceito de quarentena, ela vai se opor ao conceito de isolamento. Então, eu vou falar um pouco de cada um deles aqui, tecnicamente, né, no sentido jurídico, para a gente entender. A quarentena, ela é uma restrição de atividades ou uma separação de pessoas suspeitas de contaminação, né? Então, a quarentena, veja, ela é um mecanismo que o Estado vai conseguir intervir na liberdade das pessoas, vai restringir as suas atividades, vai manter uma separação de pessoas, ainda que elas não estejam doentes, né? Por uma suspeita ou por uma medida preventiva, a disseminação, por exemplo, né, de uma doença ou de um vírus, como é o caso. E não só de pessoas, como também de coisas, né? Então, de mercadorias, né? De bagagens, de meios de transporte. Eu posso aplicar a quarentena e restringir essas atividades com o objetivo de prevenção, né? No nosso caso aqui, a prevenção a uma transmissão comunitária, né, do Covid-19. Então, como que funciona essa quarentena? Teve essa lei que eu comentei anteriormente, a Lei 13.979, né, que previu a possibilidade de aplicação de quarentena em razão dessa emergência até internacional, né, do novo coronavírus, e ela autorizou, né, que o Ministério da Saúde, então, decretasse quarentena ou que o Ministério da Saúde autorizasse os gestores locais a determinar a quarentena. Aí o Ministério da Saúde, ele autorizou os gestores locais no Brasil a fazer isso, é uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 356 de 2020, e, portanto, as secretarias de saúde dos estados, do município, do Distrito Federal e também o próprio Ministério da Saúde, hoje eles têm legalmente essa autorização para decretar uma quarentena de até 40 dias, né, podendo se estender,
né, mas a princípio até 40 dias, enquanto vigorar essa situação de calamidade pública, né? E a gente tem visto isso acontecer em alguns estados e municípios. Existe também o isolamento, né? Só para encerrar essa questão. O isolamento, ele não é a mesma coisa que a quarentena. O isolamento, ele é uma separação das pessoas que estão doentes ou contaminadas, né? Então, a quarentena, ela que é uma restrição mais branda, né? Que tem a duração de 40 dias, a princípio, voltada a pessoas que não estão, ou pelo menos, né, não estão oficialmente contaminadas. O isolamento não. O isolamento ele é voltado às pessoas doentes, né, contaminadas, ou aqueles bens que já estão sabidamente afetados pelo vírus, né? Esse isolamento ele tem a duração de 14 dias, podendo ser estendido por mais 14 dias, né? E ele vai abranger, então, as pessoas, né, que possuem, que estão contaminadas pelo Covid-19, desde o momento em que a investigação já está em curso, né? Então, a pessoa aparece com sintomas, ela faz o exame, o teste às vezes demora alguns dias, ela já entra em isolamento. E esse isolamento, além da pessoa, pode também abranger aqueles com quem ela teve o convívio, né? E por fim, esse isolamento, ele preferencialmente, a gente sabe, né, e até isso que está regrado hoje, ele deve acontecer em casa, mas se houver gravidade, ele vai acontecer num hospital, público ou privado, né? E quem vai avaliar isso vão ser médicos, né, ou agentes de vigilância epidemiológica, né? Claro, se o teste, se o exame for negativo, aí no caso a pessoa sai do isolamento, né? Mas em tese ela fica 14 dias, podendo ser prorrogado por mais 14. Nossa, é uma aula. Eu anotei algumas coisas, viu? Eu peguei o caderno aqui e comecei a anotar algumas coisas, porque foi uma aula. Eu estava só ouvindo. Inclusive, até explicou uma parte da questão seguinte, que já entraria na questão seguinte. Mas eu vou fazer uma parte da pergunta e ainda vou complementar com alguma outra coisa, tá? Perfeito. Você comentou da questão do direito de ir e vir, né? E até pode se obrigar até o fechamento de estabelecimentos. É o que a gente tem visto, né? Na verdade, pelo menos aqui onde eu estou morando, aqui na cidade de Indaiatuba, boa parte está tudo fechado, está aberto realmente aquilo que é necessário. O direito de ir e vir, por exemplo, se a pessoa não quer, ela continua forçando, vai continuar, quer passar, quer andar, quer sair na rua, quer jogar bola, quer abraçar os outros, sei lá, quer fazer um monte de coisa que não poderia ser feito. A pessoa ela pode receber uma multa, ou a empresa que não acatou o fechamento pode receber uma multa, e o dono ou a pessoa que está na rua brincando aí tudo pode chegar a ser presa também. E outra questão que eu queria colocar, porque foi aventado, jogaram aí no ar, né? Parece que não foi muito, que seria o estado de sítio. Essa pandemia seria para isso também, para necessidade de um estado de sítio? Boas perguntas, vamos lá. A primeira questão a respeito da liberdade de ir e vir, né? A partir dessa quarentena, e se a pessoa pode ser multada, eventualmente até presa, né? Existe no Código Penal brasileiro, né? Isso não é uma lei de agora, isso já existe, já estava no nosso ordenamento jurídico, né? Lá no artigo 268, a previsão de que, se uma pessoa ela infringe uma determinação do poder público que é destinada a impedir a propagação de uma doença contagiosa, né, ou seja, se aplica plenamente ao nosso caso aqui, se há uma determinação do poder público que quer impedir a propagação da doença contagiosa e a pessoa ela infringe essa determinação, isso é considerado um crime no Brasil, né, e pode ter a detenção aí de 1 mês até 1 ano e aplicação de multa, né? Então, sob a perspectiva penal, nós já temos hoje um dispositivo na lei que considera crime você infringir uma determinação. Outra previsão é o chamado crime de desobediência, né? Há uma ordem legal de um funcionário público, essa ordem ela é desobedecida, isso também é considerado um crime lá no artigo 330 do Código Penal, né? Então, existe hoje sob a perspectiva penal, já existem previsões que suprem, né, essa necessidade de nós fundamentarmos a aplicação de uma penalidade numa lei. Então, já existe, né? Acho que é importante dizer, né, que a quarentena, ela, como a gente viu anteriormente, ela é uma restrição
em tese, mais branda do que o isolamento, né? Então, a pessoa que está em quarentena, ela continua tendo, por exemplo, o direito de ir e vir, ele é mitigado, mas ele não há uma supressão absoluta. Então, a pessoa continua podendo, né, o que a gente tem visto no Brasil, acessar, né, os serviços essenciais, como supermercado, farmácia, né, retirada de dinheiro, né, e até a questão das atividades físicas, né, que tem sido uma polêmica no mundo todo. No Reino Unido, por exemplo, né, acho que foi ontem essa medida, eles passaram a permitir uma atividade física por dia, né? Na França, ele já há uma recomendação da cessação dessas atividades, embora ainda não seja uma obrigação, né? Então, existem algumas atividades que continuam podendo ser desempenhadas por quem está em quarentena. Agora, voltando, a outra questão que você me apresentou foi sobre o estado de sítio, né? O estado de sítio, né, ele é um mecanismo previsto na Constituição, artigo 137, né, que é um mecanismo bastante agressivo de controle das atividades que estão sendo desempenhadas por agentes econômicos ou pelos cidadãos no Brasil inteiro, né? Então, existem algumas restrições típicas do estado de sítio que até, digamos assim, ajudariam num momento como esse, né? Então, a partir do estado de sítio, por exemplo, você pode obrigar alguém a permanecer numa determinada localidade, você pode suspender a liberdade de reunião, né? Você pode fazer a requisição de bens, que é o Estado, por exemplo, ir numa determinada indústria e simplesmente pegar lá os bens que foram fabricados mediante posterior indenização, né? Só que o estado de sítio também traz, conjuntamente, a faculdade de exercício de algumas restrições que, pelo menos na minha opinião, seriam impróprias nesse momento, né? Por exemplo, você relativizar a inviolabilidade de correspondência, a inviolabilidade de domicílio, o sigilo das comunicações, você relativizar a liberdade de imprensa, que no meu entendimento, né, são medidas que não se aplicam, não são necessárias para a situação atual. E é por isso que existe aí, nos últimos dias, houve também uma crítica a respeito da simples cogitação, né, de um estado de sítio, e pelo menos até o momento o governo federal não, declaradamente, né, pelo menos, né, não cogita dessa possibilidade. Ainda bem. Seria algo bem restritivo. Não, realmente seria bem restritivo. Flávio? Assim, a gente nos últimos dias aí, nessa última semana, principalmente, vários governadores aqui no Brasil tomaram algumas medidas. Claro que tem a questão da quarentena, mas eu acho que a medida que mais pegou, que mais gerou polêmica, foram principalmente as medidas de fechamento de estradas. Aí o Bolsonaro foi lá e disse que o governador não poderia fazer isso. Aí depois, na esfera federal, algumas dessas medidas foram canceladas, perderam a valia. Então eu queria saber de você, doutor, se os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros em todo o Brasil, eles podem tomar essas medidas independentemente do poder federal, por conta própria. Essa é uma pergunta bastante polêmica, né? A pergunta do momento, por assim dizer. O que nós temos, assim, de maneira clara, né, como um pressuposto dessa discussão, é que qualquer restrição à locomoção, né, por rodovias, ou restrição aeroportuária, ou restrição na área de portos, né, ela tem consequências potencialmente negativas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Independentemente do nível de quarentena, do nível de restrição de uma quarentena, é certo que algum fluxo de locomoção vai ter que persistir autorizado, né? Eu falo aqui o transporte de cargas, né? Ou mesmo, eventualmente, o transporte de pacientes. Caso contrário, a gente vai ter outros problemas, como o desabastecimento. Numa situação como nós vivemos aí nas últimas semanas, né, uma situação de calamidade pública, como já dissemos, né, e de muito
muita preocupação com a disseminação, com a transmissão comunitária, nós assistimos alguns governadores, alguns municípios, estabelecendo alguns decretos, né, que restringiam, por exemplo, locomoções até intermunicipais ou interestaduais, né? Em outras palavras, fechando o Estado, né? Fechando as fronteiras. A princípio, né, por nós estarmos submetidos a uma federação, a palavra final a respeito desse tipo de restrição vai ser do governo federal, né? E é isso o que nós temos hoje vigente no ordenamento, né? A gente teve num primeiro momento tentativas estaduais até de restrições de locomoção dentro do estado, ou intermunicipal ou mesmo interestadual, mas num segundo momento, até por uma outra medida provisória, que foi a 926, o governo federal estipulando, né, que esse tipo de restrição precisa ser recomendada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, e que competiria à União. Eu acredito que essa é uma questão que ainda está aberta, mas juridicamente, assim, como uma opinião, a tendência pelo nosso ordenamento é que essa competência fique mesmo no âmbito federal, né, por estar relacionada com questões que são afetam diretamente a política nacional de saúde pública nesse momento, né, e a integração entre as regiões e um planejamento, sobretudo da questão de abastecimento da população, dos bens essenciais, né, a vida da população nesse momento. Boa. Flávio, mais alguma questão? Não, satisfeito, muito feliz com a resposta, bem esclarecedor. Não, beleza. Hoje a gente está inaugurando um novo sistema do programa, o doutor está participando com a gente de uma maneira diferente de fazer o nosso programa. Normalmente a gente fazia tudo aqui junto, colocava as questões, depois vinha o Ixonom Existe, que eu já vou explicar o que é. Aí vinha dicas culturais, a gente mandava uns salves, mas hoje a gente como a gente avisou já nas redes sociais, a gente ia separar essas coisas, né? Então hoje a gente está separando em 3 blocos o programa, sendo que o primeiro bloco é o que termina agora, que são de questões voltadas à quarentena em si. Agora vai vir o Ixonom Existe, que nada mais é algumas fake news que saem por aí, a gente traz aqui, debate para mostrar por que é, por que não é, e exatamente porque é mentira, porque é verdade, tal. E vamos aproveitar que o doutor está aqui para ajudar a gente nessa questão, né? E o próximo bloco nós vamos continuar fazendo uma entrevista, só que com uma outra visão. Será um outro tema dentro do que a gente vem debatendo aqui, tá? Então vamos para o nosso Ixonom Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Bom, a gente viu aqui que saíram algumas fake news essas semanas aqui, nas 2 últimas semanas principalmente, que colocavam como se tivessem saído leis ou medida provisória do governo, né, que proibiriam os idosos de ir para a rua. Em uma delas, diz que o governo do Distrito Federal lançou um decreto que proibiria a circulação de idosos acima de 60 anos, até que se pegasse na rua poderia multar, até ser preso. A outra seria uma medida provisória, olha só, já vem lá do governo federal, que suspenderia o pagamento da aposentadoria dos idosos e ainda aplicaria uma multa nos seus filhos e seus netos. Olha que situação. Essa é uma fake news que saiu e circulou bem no WhatsApp, essa daí, viu? Eu vi bastante por aí. Porém, o Flávio trouxe uma informação que eu não sabia, que no dia 22 de março, o governo do Rio Grande do Sul anunciou medidas de restrição de circulações para idosos sob pena de multa, caso não haja cumprimento. Bom, saíram as fake news e saiu uma notícia real. O governo, acho que já debatemos um pouco aqui isso, mas assim, o governo do estado ou até o governo federal pode decretar alguma coisa desse tipo, o doutor? No sentido de aplicar uma multa à pessoa que descumpre, por exemplo, a restrição de circulação? Isso, ou até a suspender a aposentadoria. Não, assim, suspender a aposentadoria realmente fora de cogitação, né? Algo assim que claramente a gente percebe que não há uma relação de adequação, proporcionalidade, né? Isso está fora, isso em nenhum lugar do mundo isso aconteceria. Agora, a aplicação de multa, sim. Né? A aplicação de multa, como eu mencionei, já existe previsão no nosso ordenamento jurídico
a respeito da possibilidade de aplicação de multa para quem não respeitar uma determinação que tem o objetivo de impedir a propagação de uma doença contagiosa, né? Ou também para quem desobedece à ordem legal de um funcionário público, isso já existe no Código Penal, né? Só que, e aqui é importante dizer, como são penalidades previstas na seara penal, elas dependem de um processo penal, ou seja, de uma apuração de um crime, para serem aplicadas. Então, talvez o desafio seja a gente desvendar se existe a possibilidade de aplicar uma multa, né, que não seja essa multa que eu acabei de mencionar que está no Código Penal, que seja uma multa civil, por assim dizer, né? Existe essa possibilidade jurídica, né? Assim como, por exemplo, o município ele vai eventualmente aplicar a multa, né, a um estabelecimento comercial que está em funcionamento, descumprindo alguma exigência, algum alvará, algum licenciamento, né? Ou mesmo na área ambiental vão existir multas nesse sentido, ou até mesmo a interdição desse estabelecimento. É possível juridicamente possível, que exista aplicação de multa civil, né, para quem descumprir essas determinações que objetivam evitar, por exemplo, ou que objetivam garantir a quarentena. Agora, aqui é importante saber, né, que toda penalidade aplicada pelo poder público depende de previsão legal, né? Ou seja, se um município tem a intenção de aplicar multa aos cidadãos que descumprem, por exemplo, a quarentena, no meu entendimento, nesse município é necessário que exista uma lei que autorize a aplicação dessa multa, ou que preveja, né, a existência dessa multa, ou que preveja a possibilidade de multa e delegue ao próprio Poder Executivo digamos, a regulamentação de como aconteceria essa multa. Então, é juridicamente possível, nós não podemos dizer que essa multa civil, né, ela seria algo permitido de forma genérica a qualquer estado ou município, porque, ao menos no meu entendimento, dependeria de uma legislação própria do ente municipal, estadual, distrital, para a aplicação dessa multa. Se houver alguma multa aplicada de forma irregular, né, ou seja, sem fundamentação legal, isso pode ser judicializado por quem sofreu essa multa e posteriormente anulado, né? Essa multa pode ser anulada. Então, existe a possibilidade jurídica, mas sob a perspectiva do Código Penal, ela é ampla, né? A pessoa fazer isso já está submetida à multa. Agora, uma multa civil, sem o processo penal, ela dependeria de uma previsão legislativa específica, no meu entendimento. Boa, bem explicado, deixou bem claro a situação, né? Então, por favor, gente, cuidado aí com as fake news, né? Não acreditem que a aposentadoria de vocês vai ser suspensa, tá? Não acreditem nisso, porque senão, em vez de morrer do coronavírus, vocês vão morrer do coração, né? Pelo amor de Deus, poxa, estamos em casa para se cuidar, para não morrer do coronavírus, vai morrer do coração de susto, né? Cuidado com essas fake news aí, gente, por favor. O interessante, Luiz, é que a gente tem esse quadro aqui desde o primeiro episódio. E a gente já falou aqui várias vezes de fake news, inclusive trouxemos aqui o Gilmar Lopes, que é o criador do site E-Farsas. E você veja que as duas fake news aí trabalham com medo. Aquele negócio bem primário mesmo. Aquele negócio da infância que tem o bicho-papão que vai te pegar, e aqui no caso o bicho-papão do adulto é não poder pagar as contas, não poder ir e vir. Então as fake news sempre tem esse componente de trabalhar com o lado instintivo da pessoa, com o lado do medo, ou com o lado da alegria, né? Colocando uma notícia falsa que às vezes é excessivamente otimista ou baseada em nada. Então a pessoa sempre tem que se ligar que ou a fake news é exagerada ou ela trabalha com algum aspecto sentimental da sociedade ou nosso, enquanto indivíduos. Bem, vou para o segundo bloco, Luiz. Como você bem disse aí, dessa vez a gente fez uma estrutura diferente. Porque tinham várias perguntas para o Dr. Gustavo. Claro que não dá para a gente colocar tudo aqui que a gente gostaria de falar, que as pessoas gostariam de perguntar. Mas era crucial, além de nós falarmos de quarentena, dessa questão da organização do espaço social, das medidas de restrição, era falar também das questões trabalhistas. Porque as pessoas estão tão preocupadas quanto com o aspecto coletivo, quanto individual. E, em suma, como vão pagar as contas, né? E ontem, a gente foi acordado nas mídias sociais, nos principais jornais, rádios e televisões e portais,
com uma notícia que balançou as estruturas da sociedade e gerou muita polêmica. Muita gente defendendo, muita gente criticando. Que foi a medida provisória 927, criada aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa medida dava conta que as empresas poderiam suspender 4 meses de salário do funcionário. Então eu queria ouvir do Dr. Gustavo, medida essa que foi revogada depois, tem que se dizer aqui em nome do bom jornalismo. Então eu queria ouvir do Dr. Gustavo a opinião dele a respeito dessa medida. Ela seria positiva para o trabalhador, para as empresas, seria negativa? A opinião de um especialista, de alguém que vive disso 24 horas por dia. Perfeito, Flávio. Obrigado aí pela pergunta. Claro que aqui essa minha manifestação ela é opinativa, né? Meu objetivo aqui é esclarecer os pontos jurídicos, né, para que a gente conheça a situação sob o ponto de vista dos fatos, né, do que essa medida provisória traz, do que ela trouxe, foi revogada, uma parte dela, e claro, a minha opinião pessoal, o profissional a respeito do assunto. Então, num primeiro momento, a medida provisória 927, ela traz regras, né, que visam a estabelecer uma maior segurança jurídica, por exemplo, para o teletrabalho, né, o trabalho em domicílio, home office, né, para a concessão de férias antecipadas, para antecipação de feriados, para a instituição de banco de horas em favor do empregado ou do empregador, dentre outras medidas. No meu ponto de vista, sobre essas medidas, o objetivo de trazer segurança jurídica foi alcançado e é muito positivo, né? Ou seja, com essa medida provisória, os empreendedores eles têm muito mais segurança, por exemplo, para colocar seus funcionários em teletrabalho, para conceder férias antecipadas, né? Que são instrumentos que facilitam, né, o manejo de uma crise como essa. Mas o ponto polêmico não tem relação com teletrabalho, concessão de férias antecipadas, etc. Como você bem disse, ele tem relação com a suspensão do contrato de trabalho, né? E aqui é importante a gente, então, juridicamente entender essa questão. Veja só, a lei atual, a CLT, né, ela já prevê a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para que os empregados sejam designados a um programa de qualificação profissional. Então, já existe essa previsão na lei. Qual que é, digamos assim, o problema da previsão que existe? Para você hoje fazer a suspensão de um contrato de trabalho com seus empregados, isso depende de uma negociação coletiva e não individual. Ou seja, para que isso seja implementado, dependeria de uma convenção coletiva do trabalho, por exemplo, né? A diferença da medida provisória na sua versão original, a 927, era de que essa faculdade de você, mediante acordo com o trabalhador, suspender o contrato de trabalho, a diferença é que ela poderia ser feita por acordo individual e não coletivo, né? Ou seja, você poderia diretamente tratar com os seus empregados e estabelecer um acordo com eles, sem depender de uma negociação coletiva, uma convenção coletiva, que pode, por exemplo, né, vai envolver sindicatos, é algo muito mais difícil de ser efetivado. Então, juridicamente, essa é a situação posta. A MP permitia a suspensão do contrato de trabalho por acordo individual, né, quando hoje ela, né, e anteriormente a MP, e hoje, porque esse dispositivo foi revogado, essa possibilidade só ocorre mediante negociação coletiva, né? E aí, agora, a minha opinião, né, como advogado, ou até na qualidade de gestor do escritório de advocacia, ou mais como advogado mesmo, o que eu tenho sentido é o drama dos empresários, né? Eu sinto isso de uma forma bastante acentuada, perguntas como o que fazer para manter a folha de pagamento, né? É óbvio que os empreendedores não querem demitir seus funcionários, né? Mas diante de uma situação dessa, imagine você tendo uma folha de pagamento aí de R$200 mil por mês, R$300 mil por mês, né? A primeira pergunta que você faz eu sou obrigado a manter esses funcionários, né? Eu posso demiti-los? E aí a resposta a princípio, né, ninguém é obrigado a manter os funcionários empregados. Então, a demissão é uma possibilidade jurídica. E aí, então, é que
traria essa alternativa à demissão pela possibilidade de celebrar um acordo individual, né? Que hoje não é possível. Hoje não, anteriormente, desde a revogação desse dispositivo, né? Eu não posso fazer um acordo individual com os meus empregados para suspender o contrato de trabalho. Então, a versão original, ela buscava flexibilizar essa amarra com o objetivo de garantir o emprego no longo prazo, né? E aqui, como eu disse, isso é questão de opinião, né? Até de crenças ideológicas na área econômica. Eu, por exemplo, tenho uma vertente mais voltada ao liberalismo. Eu entendo que sem essa flexibilidade para acordos individuais, há um reflexo bastante negativo, que seria você deixar o empresário sem alternativa, né? Ou seja, que a demissão seja a alternativa mais próxima dele. Por outro lado, né, a crítica, talvez a crítica mais acertada à versão original da medida provisória, era o fato de que ela não continha nenhuma previsão de contrapartida pelo Estado brasileiro aos empregados por contrato suspenso, né? Ou seja, eles poderiam deixar de receber os salários, né, e ficariam, digamos assim, jogados à própria sorte, porque não havia na MP, não há na MP, nenhuma medida de contrapartida estatal, né? Como eu disse, sob o ponto de vista ideológico, né, nós podemos, obviamente, adotar uma perspectiva liberal, mas é importante considerar que nós vivemos num Estado assistencialista e não num Estado liberal. O que eu quero dizer com isso? O Estado brasileiro, ele avocou para si a responsabilidade por manter a população com o mínimo necessário à subsistência e com as prestações, né, do direito à saúde. Então, por exemplo, no artigo 196 da Constituição, a Constituição estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Daí porque, embora você possa até ter uma ideologia liberal, aqueles que estão exigindo do Estado, né, que, por exemplo, não deixe essas pessoas desamparadas, elas têm razão. Porque se o Estado avocou a si essa responsabilidade por manter o mínimo necessário à subsistência da população, basicamente o que nós buscamos nesse momento é exigir que o Estado cumpra essa promessa, ou seja, que ele entregue aquilo que ele se comprometeu em troca dos altos impostos que nós temos no Brasil, né? Então, essa crítica, no meu entendimento, ela é prudente. Bom, você, no mundo ideal, né, você até poderia pensar, o melhor seria o Brasil ter mais liberdade econômica, menos impostos e que o Estado não fosse responsável por se imiscuir nas relações entre empregado e empregador. Mas, fato é que, na realidade concreta de hoje, nós vivemos sob a égide de um Estado que não é um Estado liberal. E nós pagamos por isso, né? E pagamos caro por isso. Então, essa exigência de assistencialismo aos empregados, ela é legítima, sob o ponto de vista desse contexto. E aí que vem a crítica, né? E provavelmente, então, essa medida provisória, ou essa preocupação com a suspensão dos contratos de trabalho, ela vai voltar a ser, provavelmente vai voltar a ser objeto de uma nova medida provisória, e eu até por um palpite diria, olha, nessa nova medida provisória ela vai ser mais branda e possivelmente vai ter alguma medida de contrapartida do Estado a quem eventualmente ou for demitido ou tiver a suspensão do contrato de trabalho. Boa, uma bela opinião, concordo com boa parte, quase praticamente tudo o que foi falado, e é isso mesmo, o nosso Estado brasileiro ele é essencialista, né, tem até uma ideia meio social-democrata aí, e sim, é isso. Eu acho que o erro do governo, o que o governo tem errado é a maneira como ele tem se portado, e quando ele lança uma medida provisória dessa, ele acaba tirando no próprio pé. Então, acho que o que tem derrubado muito é a maneira como ele tem se comportado, de não juntar, conversar com os governadores, fazer um gabinete, fechar, vamos fazer isso aqui, chamar alguns especialistas, esquecer um pouquinho a ideologia, né? Porque, a bem dizer, a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? É uma coisa que eu e o Flávio, a gente conversa muito. A gente tá discutindo, as pessoas estão discutindo o PIB no fim do ano. Cara, sinceramente, a gente não sabe o que vai acontecer. Então,
Então, o momento era para o governo se juntar com os outros governadores, né? O presidente se juntar com os governadores, chamar especialista de tudo que é área, falar, gente, vamos fechar aqui alguma coisa, vai precisar tirar daqui, vai precisar tirar dali e tal. O governo trabalhar. Eu acho que é isso que está faltando. Então, essa medida provisória foi um tiro no pé do jeito que ele está agindo. Bom, é bem opinião minha mesmo. Eu acho que tá faltando isso, a maneira de agir, mostrar, né? Eu tô fazendo isso, né? Para mim, aparentemente, o grande erro dessa medida provisória foi esse. A sincronia e a harmonia interfederativa, né, entre governo federal, estadual, municipal, distrital, é um requisito, né? É um requisito para o enfrentamento seguro e eficiente de uma crise como essa, né? Então, é claro. Qualquer medida provisória publicada que algumas horas depois você tem a revogação de um dispositivo dela é um demonstrativo negativo, né? É um demonstrativo que a legitimidade daquilo que foi colocado nessa medida provisória não foi reconhecida, né, pelos destinatários ou foi questionada pelos destinatários de uma maneira geral. Então, resta a nós, claro, torcer para que essa sincronia e essa harmonia interfederativa aconteça aí nos próximos dias, né? Sim, sim. Bom, vamos continuar aqui o programa, senão a gente vai ficar as 3 horas aqui falando sobre essa polêmica e não vai, né? A gente tem aqui agora pergunta de ouvintes. Alguns ouvintes mandaram umas questões pra gente aqui. A Cristiane Palles, que é da cidade de Tiradentes, mandou a seguinte questão. As empresas de telemarketing seguem trabalhando normalmente durante a pandemia. Os funcionários poderiam entrar na justiça pedindo que os serviços fossem paralisados? Boa pergunta da Cristiane. Bom, vamos lá. Para responder essa questão, a gente precisa lembrar de algo que eu comentei anteriormente, de que a quarentena, né, ela é uma restrição de atividades, né, restrição de liberdades, mas não é uma restrição absoluta. Então, o que isso significa na prática? Significa que todas aquelas atividades essenciais, né, todos aqueles chamados serviços públicos, eles precisam continuar em execução. Então, nós vamos ter exemplos que são exemplos clássicos de serviços públicos e que eu acredito que qualquer um entenderia a importância da manutenção desse tipo de serviço num momento como esse. O mais óbvio de todos seria a assistência à saúde, serviço de saúde, né? Então, não é porque nós temos uma pandemia que nós vamos simplesmente permitir que os profissionais da saúde, né, vinculados ao poder público, parem de trabalhar. Obviamente que não. Mas, além do serviço à saúde, nós temos outros, como segurança pública, serviços de saneamento básico, água, esgoto, lixo, serviços de iluminação, né, pública, produção de energia elétrica, atividades que são atividades do setor privado, mas que também são atividades essenciais, como os produtos de saúde, produtos de higiene, os alimentos, as bebidas, ou mesmo serviços funerários, serviços financeiros, né, compensação bancária, cartão de crédito, ou ainda, por exemplo, o monitoramento de barragens, etc. Né? Então, veja, nós temos esse conceito, né, de o que é serviço público e o que é atividade essencial não pode parar, né? Agora, veja, esses são conceitos que eles são indeterminados. Depende, nós precisamos ter uma atividade específica e dizer, ela é ou não uma atividade essencial, né? E isso, é claro, que envolve, muitas vezes, até uma opinião. Diante desse contexto, o que houve, né? Recentemente, aí, nos últimos dias, nós tivemos a promulgação de um decreto federal, o decreto 10.282, de 2020, né, em que, no artigo 3º desse decreto, ele estabelece exemplos de serviços públicos e atividades essenciais. Né? Então, além desses exemplos que eu apresentei agora há pouco, nós temos nos exemplos de atividades essenciais as atividades de call center. Né? Então, aí já respondendo a questão da Cristiane. Então, quando ela diz, olha, as empresas de telemarketing seguem trabalhando normalmente durante a pandemia, né? Ou seja, as empresas de call center que, por decorrência hoje desse decreto federal, são consideradas atividades essenciais, né? Sendo, então, considerado uma atividade essencial pelo governo federal, né? A princípio,
os funcionários, né, dessa empresa de telemarketing, nesse exemplo hipotético, eles, a princípio, precisariam continuar trabalhando. É claro que eles podem ingressar na justiça, né, porque todos os brasileiros têm o chamado direito de acesso à justiça, para que o Poder Judiciário, eventualmente, declarasse que a empresa de telemarketing ou de call center não é uma atividade essencial. Ou seja, o Poder Judiciário teria que dizer, olha, isso que o governo federal está dizendo que é essencial, na verdade, não é essencial. Né? Mas, e aqui opinião, né, a título de opinião, eu entendo que é improvável que isso aconteça, né? Não só pela importância dos call centers, né? Porque são atividades de base para outras atividades econômicas essenciais, né? Então, é improvável que tenha o fechamento, como a pergunta, né? Se o fechamento parar de trabalhar, até porque a gente vê o judiciário hoje tendo uma deferência aos gestores públicos. O que seria isso? Respeitando a discricionariedade dos gestores públicos, a gente tem visto isso, já existem aí ações judiciais correndo em que empresas tentam, olha, a minha atividade é essencial, embora não esteja listada, posso continuar trabalhando, embora aqui no meu estado tenha um decreto que me proíba, né? Nós temos visto os liminares sendo negadas. Né? Então, é muito mais provável que num questionamento sobre as empresas de call center, que o judiciário determine, né, a adoção de medidas preventivas ou de contingência nesses call centers, como a questão do trabalho em domicílio, né, do home office, ou eventualmente a redução do número de pessoas, ou algumas medidas preventivas locais mesmo. Né? Eu acho que o grande problema aqui, a gente até viu algumas notícias sobre isso, empresas de call center que simplesmente não têm um ambiente adequado para o exercício dessa atividade. Né? Então, eu acho que é muito mais por aí, muito mais uma questão de disciplinar como essa atividade vai ser desempenhada com as medidas de prevenção adequadas, do que simplesmente paralisar esse serviço. Sim, eu ia falar exatamente isso, que o que eu vi também foi isso, sobre questão mais da saúde das pessoas estarem ali, porque está todo mundo amontoado e não está sendo oferecido álcool em gel ou sendo oferecido maneiras das pessoas se cuidarem, né? Mas o doutor acabou já falando, então, ok, é isso mesmo, foi o que eu vi também. Eu particularmente não me surpreendo com a atitude das empresas, porque eu já trabalhei no ramo de telemarketing, aliás, foi assim que eu paguei as faculdades que eu fiz. Trabalhei na Atento, na Conta, na Dedic, e via de regra, as pessoas ficam amontoadas, as pessoas trabalham em escalas muitas vezes absurdas, e muitas vezes você. É assim, claro que todo ambiente profissional, na maioria das vezes, você é um número. O capitalismo é assim, o mundo é assim, e é assim que a gente sobrevive e se adapta à sociedade. Mas lá, nessa empresa, a contagem numérica é ainda mais cruel. Você tem um tempo cronometrado para ir ao banheiro, inclusive uma coisa que foi proibida por lei recentemente. Você tem um tempo cronometrado para beber água, para fazer isso, para fazer aquilo. Então não me surpreende essa atitude das empresas. Eu acredito, pelo que eu conheço de tecnologia da época que eu trabalhei, e pelo que você evoluiu desde então, que daria perfeitamente para as empresas estarem na periferia, gerando emprego em bairros mais pobres, e também adotarem, em muitos casos, home office. Bastaria ter uma linha telefônica de qualidade, um serviço de internet bom, para o funcionário trabalhar em casa. Mas talvez não seja muito lá a vontade deles. Eu vou passar já para outra pergunta de mais uma ouvinte nossa, que é a Bárbara de Guarulhos. Ela está trazendo aqui um caso real que aconteceu com amigos delas. Tem amigos que foram demitidos logo que as medidas contra a pandemia começaram a ser colocadas em prática. Eles podem processar a empresa ou algo do gênero? Boa pergunta da Bárbara também. Só uma questão preliminar, né, mais formal. Como eu disse, o direito de acesso à justiça abrange todos os brasileiros, então todos têm o direito de processar alguém em razão de acreditar que algum direito seu foi violado. Né? Então, uma coisa é o direito de acesso à justiça, o direito de poder processar alguém. Isso vai existir sempre. Outra coisa é se, claro que eu acredito que seja essa, na verdade, a grande intenção da pergunta, né? Se eles têm direito, né? Se eles têm algum direito decorrente do fato de terem sido demitidos, que poderia ser reconhecido por meio dessa ação, né? Vinculando um pouco com o que eu comentei antes, né? Se
os empresários eles têm o seu direito de eventualmente demitir aqueles que são empregados da sua empresa, né? Então, se essa demissão respeitou os direitos trabalhistas desses empregados, né, eles não vão ter direito à reintegração, né, ao trabalho, ou mesmo direito a alguma indenização. Como regra geral, né, no âmbito das relações privadas, nós não vamos ter um direito à estabilidade no emprego, né? Então, se os benefícios trabalhistas foram todos pagos, se as multas pela demissão sem justa causa foram pagos, né? Se o empregado não estava numa situação de estabilidade provisória, como é o caso, por exemplo, das gestantes, né? Então, no caso, infelizmente, né, é algo triste, mas não teria um direito a ser pleiteado perante essa empresa, né? Como eu falei, embora não seja uma regra geral, existem relações de emprego e trabalho que têm estabilidade. No caso dos servidores públicos efetivos, né, isso é bem claro, né, essa estabilidade existe, até que eles só podem ser demitidos se houver um processo administrativo disciplinar, né, que assegure a ampla defesa, o contraditório, né? Agora, no âmbito das relações privadas, essa estabilidade, quando existe, ela é muito mais precária. Então, a gente vai ter exemplos de estabilidade provisória, caso, por exemplo, da empregada gestante, né, que eu comentei, mas no final das contas, sempre vai ser possível demitir alguém, né, na iniciativa privada. Ainda que essa demissão seja uma demissão ilegal, o que vai acontecer vai ser um direito à indenização posterior, né? Então, respondendo a pergunta dela, se todos da Bárbara, né, se todos os direitos trabalhistas relacionados com uma demissão foram respeitados, esses empregados até poderiam processar a empresa, mas não conseguiriam ter sucesso nessa ação, né? E aqui também entra uma questão interessante, que é a questão da força maior, né? Que a CLT ela prevê a possibilidade de que haja um desligamento de funcionários em caso de força maior, ou seja, em caso de algum evento extraordinário que afete substancialmente uma empresa, a ponto, por exemplo, de ela fechar algum estabelecimento, uma filial, ou mesmo a empresa própria fechar, né? E aí, claro, a pandemia seria um exemplo de circunstância de força maior. Olha, provavelmente não haveria exemplo melhor do que esse, né? E a própria medida provisória 927 reconhece que essa pandemia é uma circunstância de força maior para efeitos trabalhistas, né? Então, o que eu quero dizer, existem uma série de indenizações que são devidas ao empregado, no caso de desligamento, né? E desde que essas indenizações sejam devidamente pagas, não haveria um direito a ser pleiteado na justiça. Vou para a última questão, que é polêmica. Mais uma polêmica. Vamos lá. E essa que quando eu li isso aqui, eu falei, eu tenho que perguntar isso. Recentemente, o jurista Reale Júnior pediu a interdição do presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele tem problemas de sanidade mental. Tem chance de uma ação assim prosperar? Olha, Luiz, sendo muito sincero, né, e com todo respeito ao professor Miguel Reale Júnior, na minha opinião, não. Tá? A probabilidade de que uma medida como essa aconteça em razão dos atos que foram praticados até o momento, né, pelo presidente é ínfima, né? Na verdade é nula, né? Praticamente zero. Por quê? Né? Por que eu penso dessa forma? Né? E cabe aqui a mim, talvez, explicar isso do ponto de vista jurídico. O que seria interdição? Né? A interdição é um reconhecimento judicial de que uma determinada pessoa é civilmente incapaz, né? Que ela não tem discernimento, né, para administrar seus próprios bens ou para praticar os atos da vida civil. E quando que uma pessoa ela é reconhecida como incapaz? Né? Quando os exemplos que nós vemos, né? Quando a pessoa tem uma doença psiquiátrica, uma demência, por exemplo, né? Um Alzheimer avançado, ou qualquer tipo de doença psiquiátrica, demência, que afete o seu discernimento, o seu julgamento, o seu juízo, né? Então, esse é o conceito de interdição, né? Você
você reconhece a incapacidade civil daquela pessoa, ela passa, então, a não poder mais praticar por si só os atos da vida civil. É como se ela fosse, então, precisar de um auxílio, né? Alguém vai precisar fazer isso por ela. Além da questão do conceito, né, do que seria, tem uma questão também da legitimidade para que alguém solicite a interdição de outra pessoa. Ela não pode ser solicitada por qualquer um, né? Então, segundo a legislação brasileira, quem pode fazer o pedido de interdição são as pessoas mais próximas daquele que é o potencial, né, interditado. Então, por exemplo, o cônjuge, o companheiro, os parentes, né, dessa pessoa. Ou se esses cônjuges, se esses parentes não fizerem o requerimento de interdição, seria o Ministério Público, né? No caso do presidente da República, seria o Procurador-Geral da República. Mas há um detalhe aqui, na legislação, o Ministério Público ele só pode fazer o requerimento de interdição de alguém em caso de doença mental grave, né? Isso que a legislação coloca. E é claro, veja, eu como advogado, né, eu não sou médico, então, obviamente, eu não tenho a competência para dizer que alguém tem ou não tem uma doença mental grave, né? Até porque isso é feito a partir de um exame neuropsicológico, né, que avalia as funções cognitivas de alguém e que declara, então, que a pessoa tem uma doença mental grave, que não tem discernimento e tal. Agora, assim, de um ponto de vista até leigo, né, na medicina, me parece que não é o caso, né? Até independentemente de uma questão partidária, política, quando você fala, né, que o presidente é insano, né? Esse adjetivo me parece ser utilizado de uma forma muito mais retórica do que técnico-científica, né? Então, que decorre das divergências políticas, que até podem ser grandes, podem ser importantes, né? Podem ser graves. Agora, o ponto é, se alguém suspeita, né, que o presidente cometeu algum crime de responsabilidade, que ele praticou algum ato, né, que é um crime de responsabilidade, o caminho não é a interdição, né? É o impeachment. A gente conhece bem esse caminho. Então, resumindo, né, a interdição ela dependeria do pedido de interdição por um dos legitimados, né? Então teria que ser lá o cônjuge, né, do presidente, né, os familiares do presidente, ou na ausência desse, na omissão desse, do Ministério Público representado pelo PGR, né, pelo Procurador-Geral da República. Isso precisaria ser aceito pelo judiciário, né? Um juiz faria uma entrevista, teria que ter indícios, nós teríamos que ter uma fase probatória, uma junta médica né, liderada aí por um psiquiatra que fizesse um exame neuropsicológico, que avaliasse as funções cognitivas e declarasse uma incapacidade. Me parece que isso é algo muito improvável de acontecer, né? E até isso teria que ser reconhecido pelo Poder Judiciário. E sinceramente, talvez, pelo menos, né, no cenário atual, com os atos praticados até o momento, por mais que, obviamente, existam divergências legítimas, mas seguir um caminho desse talvez trouxesse mais instabilidade, né, do que nós já temos. Era o que faltava, né? Só faltava isso agora. Não, você é louco, tá demais já. Não, para por aí, é melhor. Ai, doutor, aqui a gente... Então, Flávio, mais alguma questão? Não, mais alguma questão, né, nada pendente. Eu acho que o doutor deu uma aula pra gente aí em vários aspectos jurídicos, inclusive nessa questão bônus aí no final, extra dos 2 blocos. Então, da minha parte, estou me sentindo mais informado. Sim. E aprendi um pouco mais sobre leis, sobre esse momento que a gente está vivendo. E o principal, o doutor trouxe luz para esse momento complicado de tantas incertezas que estamos vivendo nos últimos dias, que vamos ver nos próximos, porque vai demorar um pouco ainda para a coisa melhorar. Boa, boa. Doutor, tem alguma consideração final? Olha, Luiz, Flávio, eu quero apenas agradecer mais uma vez o convite, né, me colocar à disposição para outras oportunidades, para contribuir com o podcast de vocês, né, e manifestar aqui minha solidariedade. Espero que que essa situação atual seja superada o mais rápido possível, com as menores consequências à população. Boa, obrigadão, valeu mesmo, viu? Eu agradeço a presença aqui do doutor. Olha,
Foi uma aula, eu realmente estou assim. Eu falei, algumas coisas eu comecei a anotar, que eu peguei um caderno aqui e comecei a anotar. Eu falei, nossa, eu tô aprendendo bastante aqui hoje, vou anotar. Não, realmente, foi uma aula, muito obrigado. E agradecer aqui no final do programa ao doutor Gustavo, por ter me atendido tão educadamente quando eu pedi entrevista, tão gentilmente e muito rápida, né? Eu sei que ele é um profissional que tem uma agenda muito atribulada, e nesse período especificamente deve estar mais ainda. E ele arranjou aí 1h30, 2 horas do seu tempo para atender exclusivamente ao Entendo Nada Podcast. Então, obrigado de coração, doutor. Mais sucesso ainda na sua vida. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. E você também da gente aqui do nosso podcast, nós individualmente, só entrar em contato que a gente vai estar à disposição. Perfeito. Eu vou aguardar o link agora com o nosso episódio no ar, para poder distribuir para os meus amigos. Eu já quero editar agora, vou começar a editar, terminar aqui, já vou começar a editar, quero ver se eu já consigo pôr no ar hoje isso daqui. Legal, muito bom. Então tá, Luiz, Flávio, obrigado. Até uma próxima aí. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí para daqui para frente. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. A gente que agradece aí a presença, viu? Valeu mesmo. Vamos para o encerramento. Os canais de contato do Entendo Nada. É o e-mail entendonadapodcast@gmail.com. Temos o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast. Temos o Instagram, que é o nosso, que é o @entendonadapodcast. E o Twitter, que é o Entendo N Podcast. Eu sempre vou explicar porque o Entendo Nada já está sendo usado, está lá sendo usado. Não está sendo usado, na verdade, né? Desde 2014 está parado lá, ninguém usa. Mas eu não posso usar. Então, tive que dar um jeito aqui e coloquei Entendo N Podcast. No YouTube, vocês vão entrar no YouTube e procurar lá Entendo Nada Podcast. E inscrevam-se no canal, porque a gente precisa atingir um número de inscritos aí também para poder fazer algumas outras coisas a mais no canal do YouTube. Vou pedir para vocês entrarem no Spotify também, procurar pelo Entendo Nada Podcast e se inscrever no nosso canal. Dá para vocês seguirem lá no Spotify e toda vez que aparecer alguma coisa vai pintar para vocês. Temos alguns outros agregadores também, como o Podcast Addict, como o PocketCast. Enfim, temos vários agregadores aí onde você pode achar a gente também. É só procurar pelo Entendo Nada Podcast. Beleza? É isso, gente. Valeu. Fumos!